E agora imagine uma forma mais radical de vida. Sair da cidade e se acostumar com a vida no campo. Vamos ver? Agrofloresta, interação homem-animal, chazinhos de erva medicinal. Sensacional! Hoje vocês vão conhecer um sítio escola sustentável, o sítio Duas Cachoeiras. Vem! É lindo o som, né? Estamos aqui com Cecília e o Guaraci, os proprietários do sítio Duas Cachoeiras. Proprietário não, hein, por favor. Não? Aqui dono é Deus, a gente tá só de plantão e tem que fazer bem feito, senão ele acaba tirando a gente antes da hora, tá? São só emprestados. Só emprestados, isso. Eles coordenam o projeto de agroecologia, não é? Como funciona aqui o sítio, as atividades que vocês têm? O trabalho aqui, hoje, né? Hoje é um trabalho de agricultura, com base em agroecologia. E tem também, paralelo a isso, um projeto que é um projeto educacional, que a gente trabalha com educação ambiental, com crianças aí de 4 até 84, 94 anos. Criança crescida, criança Tudo. Pequena. É. Porque somos todos, né? Na verdade, Crianças. é um projeto assim que não foi programado. Ele começou depois que a gente veio aqui e viu que tinha muita coisa para aprender. Então, passar isso para os outros foi uma situação que a gente pensou ser importante para não passarem aquilo que a gente já passou também. O histórico de vocês não são de área rural? Como vocês vieram parar aqui no sítio? Não, morávamos na cidade, né? Uma vida normal, como todo mundo. E foi uma situação de Normal. vida nossa. A vida O que anormal, que é normal, né? Isso é meio difícil. Mas foi uma situação de vida que a gente... era uma possibilidade vir para cá. Mas não sabíamos nada. Não foi o que uma- era viver no meio rural, né? Não foi uma opção, sabe? Foi uma situação. Então, esse projeto ele vem assim, são roteiros que a gente desenvolve durante um dia, meio-dia, 2 dias, com as atividades vivas do sítio. Com o trabalho da agroecologia, com o trabalho das abelhas, das plantas medicinais, da tecelagem, das ovelhas, sabe? Da agricultura, da floresta. Então, a gente vai conhecer de perto isso e são temas que a gente tem dentro do currículo escolar. Então, dependendo da idade, enfoca esse tema. E eles participam ao vivo, né, no dia a dia, vendo a realidade. Não uma coisa como um museu que é parado, como um parque que é um zoológico, tudo fora da realidade, né? Isso que é interessante para eles. E um outro momento que eu não sei se chamar de dificuldade, mas acho que de aprendizado mesmo, né? A gente tem uma vontade e quer colocar aquela vontade em prática. Então, eu vou plantar tal coisa, e vai lá e planta. E aí você vê que aquilo não responde da maneira que você imaginava. Então, aí a gente foi vendo a importância de você ouvir a natureza, né? Perceber o que em volta está querendo, qual é a época do ano que a gente está vivendo, tudo isso. Os animais que estão ali por perto. Tudo não é uma coisa parada, né? Que você chega e impõe a sua... Tem que saber se Tem não que vai ouvir. plantar aqui, porque tem um rio, a gente planta mais para lá, né? E outra coisa que ela está falando é assim, na cidade a gente é muito acostumado a querer coisas, né? E com dinheiro querer comprar tudo. Então tem tudo a hora que você quer. Toda a época mesma do coisa, ano. Toda época do À ano. vontade, né? À vontade, À pois vontade. Aqui você descobre que tem que ter um ritmo. E aí você descobre que às vezes para ter todo ano se destrói muito. Isso. Aí você começa a perceber o quanto que a gente na cidade provoca a destruição em volta. E aprendendo que existem tantas coisas, tantos seres, indivíduos no reino vegetal, no reino animal, que antes a gente não tinha contato. Então você aprende a comer outras ervas, outras verduras que nascem naturalmente ali, elas estão ali se oferecendo, né? O Ora Pro Nobis, que nasce de uma maneira, você não precisa fazer nada. Como? Ora Pro Nobis é uma folhinha, ela é trepadeira, trepadeira espinhuda. espinhuda,
tem muita proteína, é gostosa, pode comer cru, comer cozido, pôr na farofa. Então é uma coisa que dá muito. Dizem assim, vale até por um bifinho, sabe? De É, tanta tem proteína até que isso. tem. Me faz uma farofa de Orapronobis? Faço. Hoje ainda. Então a gente vai aprendendo a comer coisas que nascem ali do seu lado, né? E que você não precisa nem fazer tanto esforço para ela nascer. E você fica querendo plantar uma outra coisa que não é dali, da região, que vem lá de não sei onde, que não vai vingar, que vai te dar um trabalho, né? Vai existir, vai ter o ganho, você vai ganhar, mas não focar no ganhar, plantar para ganhar, mas plantar para cuidar da terra, para ter a relação com as plantas, enfim, para aprender. E outra coisa que acontece, muitos deles receberam, hoje a gente tem essa tecnologia mais ativa, né? Muita informação, muita coisa, só que é uma tecnologia que está a serviço, né? de um sistema que quer só te fazer consumir. Então, aquilo que para ele podia ser uma comodidade, virou comodismo. Então, para ele não precisar ficar lá mais limpando, carpindo, ele pega e passa um veneno, que mata o mato. Para ele não precisar mais ficar cuidando ou carregando, mas ele põe um adubo químico. Só que a consequência disso, para ele, inclusive depois para quem está na cidade consumindo, que não sabe, é terrível. A gente mesmo aqui já ajudou vizinhos de cerca que estavam tendo ataques epiléticos por causa de estar passando veneno 2, 3 vezes. Só que o cara não desiste. O cara fala, eu só sei fazer assim. Ele não acredita também. O que eu vou também, fazer né? com isso? Tá? Eu tenho que ganhar meu dinheiro. Então todo mundo só pensa em ganhar. Mesmo que aquilo que ele está produzindo ali, ele sabe que não faz bem nem para ele e nem para quem vai comer. E a propaganda que a gente recebe na cidade é que, poxa, está garantida a comida de todo mundo. Tá nada. Está garantida a doença. Por isso você precisa ter plano de doença, né? Não é de saúde, porque não tem plano de saúde hoje. É para cuidar de doença. Plano de saúde é aquele que te traz o quê? Alimento. É aquele que faz um trabalho de saúde. Cuidar depois que você está ruim, plano de doença. Isso é subsistência. Isso é subdesenvolvimento, né? O Gandhi mesmo falava, né? O grau de desenvolvimento de um povo se mede pelo número de hospitais que tem. E é inversamente proporcional. Quanto mais hospitais, menos desenvolvido. Porque não sabe comer, não sabe se cuidar, não tem infraestrutura, não tem nada. E a gente aqui hoje faz festinha e coquetel para inaugurar UTI, né? Plano de saúde, faz... Como é que pode? Absurdo. Então, assim, e de uma forma geral, a relação com a vizinhança acaba sendo assim. Eles veem a diferença, mas não querem participar. Outros até acham a gente muito chato e problema, né? Porque com a mata crescendo, as plantas da floresta crescendo, dão muitas sementes. E o vento esparrama e vai para o pasto deles. Suja o pasto. Aí eles têm que ficar roçando, né? Quando não roçam, queimam, né? Que é crime. Mas o importante é que você tenha também a sua consciência para não desistir. E o detalhe que eu falei da água. Todo mundo hoje está ficando sem água. E poucos espaços que fazem essa preservação têm a água. Então são coisas que ao longo do tempo você vai percebendo. E vai chegar um momento que essa troca, essa relação vai ter que mudar de alguma forma, né? Então são sementes. E aquilo que for fértil vai germinar mesmo, né? Então mostrou pra gente que é um trabalho que tem que ser feito e não é o que a gente quer que aconteça que importa, mas é o que você pode fazer. É a nossa contribuição, né? Como a natureza. Esparrama a semente e a floresta cresce. Essa lã que a gente tem aqui é das ovelhas daqui? Então, essa lã das ovelhas daqui. E essa cor, você consegue uma cor dessas com essa acho que foi com urucum. Esse é o urucum. E essa aqui com a casca de cebola. Casca de cebola. Olha que linda, né? Fantástico. Então, tem N plantas que soltam tinta e que a gente vai descobrindo Aí você usa a mundo. cebola, come a cebola, Come a guarda cebola, a casca, guarda- faz a tinta, tinge e joga água que não vai poluir, porque é de cebola. Exatamente. Senão você Não é de um teria que corante tratar químico, com a- né? onde ia jogar a tinta. Onde ia também. jogar. Pois é. Fazer uma barba aqui, ó. Combina. Ficou bem. Ho, ho, ho. Estava falando da sustentabilidade, né? Então você tira a lã da ovelha, você tem a planta que você plantou para tingir, ou está na mata, você colhe a erva. Aí com a ovelha a gente tem o esterco dela,
né, que é o cocô que ela faz, vai juntando, faz um composto. Eu tenho 40 toneladas de esterco, que é adubo, que volta para plantar o arroz, o feijão, né? Que volta, então, isso seria o organismo. E se você consegue integrar isso mais com o sistema, com o ecossistema que tem, aí a gente pode começar a chamar do agroecossistema, né? Então já é um passo além do ser só orgânico. E quando você integra com isso no seu dia a dia e traz isso para a sua vida, aí é aquela coisa de você ser também orgânico, não só o produto. É isso aí, gente. Vocês viram que sustentabilidade não é só reciclar latinha. Nós vimos aqui um belo exemplo de integração com o meio ambiente em uma grande área rural. E você pode levar isso em pequena escala para sua casa. E se você não tem na sua casa, não tem lugar nenhum, vocês estão convidados para vir participar dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui. Fica todo mundo convidado. É isso aí, gente. Muito obrigado pela Nós iniciativa. Muito obrigado pelo aprendizado de vocês. E fica a dica, gente. Tchau pra vocês. Estão vendo como sustentabilidade é uma realidade possível na sua vida? Vale a pena apostar nessa ideia e praticar cada vez mais. Protege nosso planeta, melhora a nossa saúde e de quebra gera uma economia no bolso. No nosso site você confere mais vídeos e informações de tudo que passamos aqui. Gente, vamos nessa com muita esperança e ação que a gente chega lá. O Eco Habitat agradece. Até a próxima!